Jornal Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Entrevistas, ocorrências policiais, previsão do tempo, comentário do dia, enquete, Voz do Povo. Jornal da Antena A. Ótima manhã para você que acompanha a programação da Antena A. Chegamos para mais uma edição do Jornal da Antena A. Edição desta sexta-feira. Hoje é 20 de julho de 2018. Confira quais são os destaques desta edição. Último dia para os jovens santacruzenses se inscreverem no programa de orientação estadual. Da nova pesquisa de intenção de voto para o governo de São Paulo. Claro, você confere também as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para esta sexta-feira. Está no ar mais uma edição do Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Previsão do tempo. Previsão do tempo para todo o estado de São Paulo nesta sexta-feira e também no final de semana. A semana ainda termina com tempo firme predominando em todo o estado de São Paulo. Uma frente fria se aproxima, mas não causa chuva ainda. O que tem é um calor pré-frontal, ou seja, antes da frente fria chegar, a temperatura sobe. Na capital paulista será mais um dia com predomínio de céu claro e bastante ensolarado. A máxima fica na casa dos 29 graus. Agora, durante o sábado, o tempo começa a mudar. O céu fica um pouco mais nublado em boa parte do estado de São Paulo, mas ainda não tem previsão de chuva. Igualmente nas áreas de Casa Branca, onde já não chove há mais de 100 dias. O tempo fica nublado, bastante abafado, com máxima de até 28 graus, mas não tem previsão de chuva. Aí na capital a temperatura cai um pouquinho. A máxima fica na casa dos 27 graus. Quer saber como o tempo e o clima influenciam na sua lavoura? Então acesse agrosomar.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Amanda Souza. Jornal Antena A. Notícias policiais. Setor da Polícia Rodoviária na região de Ourinhos, nas últimas 24 horas, somente o trabalho de fiscalização, conscientização dos motoristas. Não tivemos registro de nenhum acidente nas últimas 24 horas nas rodovias da nossa região. Primeira companhia e também segunda companhia do 31º Batalhão, somente as ocorrências rotineiras nas últimas 24 horas. Um assunto que destaque, né, nas ocorrências policiais. Inclusive recebemos essa ocorrência ontem, no período da tarde, né? As informações foram que o fato aconteceu na quarta-feira, ou seja, na quarta-feira no período noturno. Tivemos acesso às informações ontem, na noite de quarta, por volta das 22h35, um mecânico de 41 anos, residente na cidade de Canitar, resolveu contratar os serviços de uma travesti pela rua Antônio Prado, na Vila Sá, em Ourinhos. Segundo informações, o homem teria contratado o serviço de 2 travestis e teria os mesmos entrado em desacordo comercial, sendo que um terceiro travesti adentrou o veículo em que o homem estava e tentou arrancar-lhe o aparelho celular. Porém, os dois entraram em luta corporal dentro do veículo e o travesti teria retirado da bolsa uma faca e avançado contra o homem. Momento em que um dos travestis arrancou a chave de ignição do veículo. O mecânico contou à polícia militar que teve de fazer ligação direta no automóvel e foi até a cidade de Canitar, onde procurou a polícia para registrar a queixa de roubo. Os militares orientaram que a vítima procurasse a polícia militar na cidade de Ourinhos, sendo que o homem trocou o veículo em que estava, voltou até Ourinhos, onde uma viatura da polícia militar atendeu a ocorrência, encaminhou os 3 travestis e o mecânico até a CPJ para registrarem o boletim de ocorrência.
Já na delegacia, um dos travestis relatou que o homem já teria seria cliente antigo e que teria entrado em desacordo comercial porque o homem queria uma travesti que fosse ativo, visto que todos ali eram passivos. A faca foi apreendida e todos foram ouvidos e liberados após o registro do boletim de ocorrência. 11h17 no Jornal da Antena A. Essas são as informações policiais na edição desta sexta-feira do Jornal da Antena A. Notícias policiais. Jornal Antena A. Se encerram nesta sexta-feira as inscrições aqui em Santa Cruz do programa GEPOI, que é o Jovens em Exercício do Programa de Orientação Estadual, destinado ao desenvolvimento pessoal e social de jovens entre 16 e 18 anos em situação de vulnerabilidade. O programa vai oferecer cursos de formação cidadã e de qualificação profissional e em atividades de interesse social junto à comunidade. Cada jovem terá direito a 2 cursos de qualificação. Ao todo serão 118 jovens santacruzenses atendidos que receberão bolsa auxílio de R$ 500 por mês. As atividades de interesse social junto à comunidade correrão de segunda a sábado, 4 horas por dia. O curso de formação cidadã tem duração de 1 mês, de segunda a sexta. Já os de qualificação profissional contam com uma carga horária de 120 horas cada, sendo 4 horas por dia, de segunda a sexta, no contraturno das atividades de qualificação profissional. Em Santa Cruz, estão sendo ofertados os cursos de auxiliar administrativo, noções básicas de informática, atendimento ao público e contabilidade, segurança do trabalho, cuidador de idoso e panificação e confeitaria. O objetivo do programa é contribuir para o fortalecimento de vínculos e para a ampliação de perspectivas dos jovens quanto ao seu papel e a participação na sociedade, além de colaborar para a segurança de cada uma das comunidades envolvidas. As fichas de inscrições devem ser preenchidas no CREAS, no CRAS Estação, Betinha ou na Secretaria de Assistência Social. Terão preferências às vagas os jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas, que moram em áreas de maior vulnerabilidade e de violência, e também alguns critérios sociais. Os endereços para as inscrições, lembrando, as inscrições seguem até esta sexta-feira, ou seja, hoje é o último dia. No CREAS, que fica aqui na Euclides da Cunha, no CRAS Betinha, lá na Coronel Arlino Piedade, no São José, e no CRAS Estação, que fica lá na Alexandre Begueto, número 350, na estação. A Secretaria de Assistência Social também recebe as inscrições, fica aqui na Oscar Rosa, na Vila Popular. 11h19, tá aí então aqueles jovens que estão neste grupo e ainda não fizeram as suas inscrições. Aproveitem até esta sexta-feira para se inscrever nesse programa de orientação estadual. Lembrando, Santa Cruz do Rio Pardo recebeu esse programa do governo estadual. Apenas Santa Cruz e mais 15 cidades terão esse programa, o GEPOI, que é os Jovens em Exercício do Programa de Orientação Estadual. Santa Cruz foi contemplada entre 16 municípios. Está aí então uma oportunidade para os jovens. Serão 118 jovens selecionados. É claro, existem a questão aí dos critérios sociais, também aqueles jovens, os jovens entre 16 e 18 anos, que estão em maior área de vulnerabilidade, ou seja, os jovens podem participar, podem aí ter uma qualificação profissional e também esses cursos de formação cidadã junto com atividades de interesse social junto à comunidade. Lembrando então, as inscrições para esse programa de orientação estadual seguem até esta sexta-feira, dia 20 de julho. Tá aí, então, uma grande oportunidade para os jovens entre 16 e 18 anos. 11h21 no Jornal da Antena A desta sexta-feira. Jornal Antena A.
Daqui a pouco no Jornal da Antena A tem as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Também no Jornal da Antena A foi divulgada mais uma pesquisa de intenção de voto para o governo do estado de São Paulo. A gente traz as informações daqui a pouquinho aqui no Jornal da Antena A. O Jornal da Antena A vai por um breve intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Estamos apresentando Jornal Antena A. O Facebook é a maior febre da internet. Todo mundo tá lá, curtindo, compartilhando suas fotos, dando aquela ideia em alguém. Mas até aí você já sabe, né? A novidade é que agora você vai poder fazer tudo isso ouvindo a programação da Antena A. Pra você ficar ligado enquanto estiver no Face, é só curtir a nossa página facebook.com/AntenaAFM 103.1. Essa é pra você curtir tudo ouvindo a Antena A. Só podia ser mais uma dessa aqui, ó. Antena A. Solução Contabilidade, abertura, transferência e encerramento de empresas, auditoria, assessoria contábil e fiscal. A Solução Contabilidade oferece soluções empresariais completas, profissionalismo e transparência com melhor atendimento. Rua Marechal Bittencourt, 399, Centro de Santa Cruz. Fone 3373-2400 ou 997281523. Solução Contabilidade. Esse nome já diz tudo. Olá, seja bem-vinda. Para ser aprovada aqui no teste de elenco, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Vamos lá? Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas. Corta! Aprovadíssima. Próximo. Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país. Aprovados. Estão todos aprovados. Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Tenha voz ativa na política. Justiça Eleitoral. Vem pra urna. Associação Comercial, entidade que oferece vários serviços aos associados e comunidade. Entre eles, serviço de proteção ao crédito, convênios, programas de qualificação, aluguel de salão. Acesse www.acesantacruz.com.br ou ligue 3332-5900. Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo. Uma entidade com o objetivo de apoiar nosso comércio e empresas com muita garra, visando o desenvolvimento de nossa querida Santa Cruz. Cidade unida, povo unido, comércio forte. De segunda a sexta, no Jornal da Antena A, você confere as notícias que são destaque no mundo esportivo. As vitórias, as derrotas, entrevistas com os craques do seu time do coração. Informações esportivas no Jornal da Antena A. Oferecimento Terra Telecom. Internet 100% fibra ótica com planos de até 100 mega a partir de R$ 99,00. Ligue agora 3372-2301. Terra Telecom. Internet feita para você. Estamos apresentando Jornal Antena A. 11h25, de volta ao Jornal da Antena A desta sexta-feira. Lembrando, você também pode participar conosco, enviando sugestões, também denúncias, através do WhatsApp ou por SMS no 14 99701 7665, 99701 7665, através do nosso site no antenaafm.com.br/jornal ou pelo nosso telefone no 3372-8017. São os canais de comunicação entre você, ouvinte, e o jornalismo da Antena A. Homens são a maioria entre as vítimas de acidentes de trânsito que recebem indenizações através do DPVAT. Quem tem mais informações aqui no Jornal da Antena A é a repórter Milena Abreu. São os homens que recebem a maioria das indenizações do DPVAT.
O DPVAT é o seguro obrigatório pago todos os anos pelos donos de veículos e o dinheiro arrecadado é destinado justamente à indenização de vítimas de acidentes de trânsito, sejam elas motoristas, passageiros ou pedestres. O seguro prevê indenizações por morte, invalidez e reembolso de despesas médicas e hospitalares. De acordo com números da seguradora que administra o DPVAT, somente esse ano, entre os meses de janeiro e maio, foram pagas 148.164 indenizações por acidente de trânsito no Brasil, sendo que 11.123 delas para pessoas do sexo masculino. Outro ponto que chama a atenção nos números do DPVAT é com relação aos acidentes que causam invalidez ou morte. A maioria das indenizações nestes casos é para vítimas de ocorrências com motocicletas. Milena Abreu, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Antena A. Nesta quinta-feira foi divulgada uma nova pesquisa sobre as intenções de voto para o governo do estado de São Paulo. Mais uma vez, o ex-prefeito de São Paulo, João Dória, pré-candidato do PSDB, aparece na liderança nos dois cenários avaliados pelo Instituto Paraná Pesquisa. Na sequência, vem Paulo Scaff, do MDB, Márcio França, candidato do PSB e atual governador do estado, e Luiz Marinho, do PT. O primeiro cenário, a lista de candidatos contava com 9 nomes. Dória aparece na liderança com 31,1% das intenções, seguido de Paulo Scaff com 21,1%, Márcio França com 7,9% e Luiz Marinho com 5%. Os outros 5 candidatos que entraram na lista foram a professora Lisete Arelaro, do PSOL, o Rogério Schecker, do Novo, Rodrigo Tavares, do PRTB, Cláudio Fernando, do PMN e o Alexandre Zuituni, da Rede. Todos eles tiveram menos de 3% das intenções de voto. No cenário 2, foi reduzido, contando apenas com 4 principais nomes à disputa. Desta vez, a porcentagem do candidato tucano foi ainda mais expressiva, atingindo 32,6% das intenções de voto. Scaff aparece em segundo com 22,6%. Seguido do atual governador de São Paulo com 8,6% e do petista Luiz Marinho, que soma 5,9%. Foi também pesquisado o potencial eleitoral. Os eleitores foram convidados a responder sobre as taxas de aceitação e rejeição dos 4 principais candidatos ao governo de São Paulo. João Dória aparece como candidato com o maior potencial eleitoral. Ao todo, 51,2% das pessoas ouvidas disseram que poderiam ou votariam nele com certeza. Scaff é o segundo analista com 45%. Na outra ponta da análise, aparece o candidato do PT, Luiz Marinho, com 57,8% dos eleitores disseram que não votariam de jeito nenhum no nome escolhido pelo Partido dos Trabalhadores para a disputa. Márcio França, do PSB, vem logo na sequência com 54,9% de rejeição. O universo desta pesquisa abrange os eleitores do estado de São Paulo, com o objetivo de consultar a população sobre a situação eleitoral para o Executivo Estadual. Para a realização desta pesquisa, foi utilizada uma amostra de 2.000 eleitores, sendo esta estratificada, segundo sexo, faixa etária, grau de escolaridade e nível econômico. O trabalho de levantamento de dados foi feito através de entrevistas pessoais com eleitores com 16 anos ou mais em 84 municípios durante os dias 12 a 17 de julho de 2018, sendo auditada simultaneamente a realização de 20% das entrevistas. Tal mostra apresentada representativa do Estado atinge
um nível de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,0 pontos para os resultados gerais. Para a seleção da amostra, utilizou-se o método de amostragem estratificada proporcional, conforme o mapeamento do estado em 15 mesorregiões homogêneas segundo o IBGE. Considerou-se esta divisão geográfica como primeira estratificação. Dentro de cada mesorregião, agruparam-se os municípios em grupos homogêneos, procedendo à estratificação proporcional final da amostra. A pesquisa encontra-se registrada no Conselho Regional de Estatística. Inclusive, todos os dados desta pesquisa, divulgada nesta quinta-feira, com todos os gráficos, inclusive você pode acessar o nosso site, lá tem a pesquisa completa, o antenaafm.com.br. Tá aí então a divulgação, né, das intenções de votos para o governo do estado de São Paulo. 11h32 no Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Daqui a pouco no Jornal da Antena A você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Também no Jornal da Antena A, daqui a pouquinho você confere as notícias esportivas. Inclusive a gente comenta a respeito do final de semana e também do clássico da noite desta quinta-feira. Tudo isso ainda hoje aqui no Jornal da Antena A. Estamos apresentando Jornal Antena A. Nova Saúde. O novo conceito em saúde e bem-estar para Ourinhos e região. Oftalmologia, pediatria, endocrinologia, ortopedia, ultrassom e muito mais. Consultas médicas com atendimento humanizado, respeitando o seu tempo e o seu bolso. Marque hoje mesmo sua consulta. 3322-2323 ou acesse inovasaudebrasil.com.br. Em Ourinhos, Rua Dom Pedro I, 559. Inova Saúde, a sua clínica para toda a família. Atenção para assalto no centro da cidade. Meus amigos, é hora de comprar. Não entendi, patrulha. Pode repetir? O suspeito fugiu. Sinta todo o poder da refrescância. E agora? Uma rádio ilegal atrapalha a comunicação de aviões, da polícia e dos serviços de saúde. Não contribua com esse crime. Não anuncie em rádio ilegal. Uma campanha da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Santa Cruz tem Nova Nunes. Você já conhece? Não? Então aproveite. Venha conhecer, comprar e economizar na liquidação da Nova Nunes. São tênis e confecções das melhores marcas com preços super especiais. Nike, Adidas, Mizuno, ASICS, Olímpicos. Nova Nunes, na Rua Conselheiro Dantas, 815, no centro de Santa Cruz. Liquidação Nova Nunes. Esta você não pode perder. Associação Comercial, entidade que oferece vários serviços aos associados e comunidade. Entre eles, serviço de proteção ao crédito, convênios, programas de qualificação, aluguel de salão. Acesse www.acesantacruz.com.br ou ligue 3332-5900. Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo. Uma entidade com o objetivo de apoiar nosso comércio e empresas com muita garra, visando o desenvolvimento de nossa querida Santa Cruz. Cidade unida, povo unido, comércio forte. Estamos apresentando Jornal Antena A. Confira agora as últimas notícias. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, decide não julgar a solicitação da Procuradoria-Geral da República para que eventuais ordens de soltura do ex-presidente Lula só pudessem ser executadas com autorização do STJ. Brasil tem 839 mortes por gripe em 2018, a maioria pelo subtipo H1N1 do influenza. Grupo Hamas aceita a proposta do Egito para retomar reconciliação com a Agência Nacional Palestina. Instagram testa adicionar reações aos stories similares às do Facebook. Manchester City e Borussia Dortmund se enfrentam nesta sexta às 10 da noite no horário de Brasília pela International Champions Cup de 2018, torneio amistoso de futebol disputado por 19 equipes.
Essas são as notícias de agora. Jornal da Antena A. Jornal Antena A. 11h36, de volta o Jornal da Antena A desta sexta-feira, hora das vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Tem uma vaga para atendente de pedágio. Essa vaga é para trabalhar e morar em Espírito Santo do Turvo. Inclusive também essa vaga é para deficiente físico, né? Tem uma também para instaladora de insufilme e acessórios automotivos, uma para costureira de máquina reta e overlock industrial, uma para cobrador externo, vendedor externo. Essa vaga precisa de CNH A e B. Uma vaga para vendedora, uma para açougueiro e também coordenador de setor de hortifruti. Lembrando, o posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e das 13h às 16 horas. E as vagas descritas estão sujeitas a alterações ou cancelamento. Jornal Antena A. E as contas do governo federal em 2018. O rombo deve ser de 149 bilhões de reais. Quem tem mais informações é Humberto Ferretti. O governo terá um rombo de quase 150 bilhões de reais em 2018. O levantamento conta com a opinião de analistas de instituições financeiras e foi divulgado pelo Ministério da Fazenda. No balanço anterior, a diferença entre os gastos e a arrecadação era ainda maior e passava de 151 bilhões. O governo tem autorização do Congresso para fechar o ano no vermelho, desde que o buraco nas contas públicas não seja maior que 159 bilhões de reais. Portanto, a previsão para este ano está dentro da chamada meta fiscal. Vale lembrar que a arrecadação de impostos tem crescido no Brasil. E dados do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo apontam que ela pode fechar o ano em quase 2 trilhões e 400 bilhões de reais. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Antena A. Sabe aquelas moedinhas que a gente sempre guarda? Muitas vezes o pessoal tem o cofre, né? Aquele cofrinho. O porquinho, né, para o pessoal guardar as moedas, as crianças também, né, os pais muitas das vezes dão, né, as moedas que sobram ali, muitas das vezes o troco, né, de uma compra em um supermercado, ou seja, aí no açougue, por exemplo, sobram ali as moedinhas do troco, né, os pais muitas das vezes eles acabam dando essas moedinhas para as crianças guardarem e a partir dali elas juntam um certo dinheiro e depois disso, ou quando o cofre enche, ou quando o porquinho, por exemplo, esses porquinhos que são aí muitas das vezes de cerâmica, né? Quando as crianças enchem, depois pega ali o martelo, vai lá, quebra, trocam essas moedas. O Banco Central fez uma pesquisa a respeito dessas moedinhas, né, que muitas das vezes o brasileiro guarda para ir juntando muitas das vezes, e apontou que quase 20% da população ainda tem o costume de guardar as moedas em casa. E segundo o próprio Banco Central, essas moedas, mais ou menos aí em torno de 8 bilhões de moedas estão guardadas pelo Brasil nas casas das pessoas. O Vitor Abreu tem mais informações sobre esse assunto aqui no Jornal da Antena A. 20% dos brasileiros ainda têm o costume de guardar moedas em casa. E mais da metade usa esse dinheiro na hora de pagar contas e fazer compras. A informação é de um estudo do Banco Central. Para se ter ideia, 8 bilhões de moedas estão guardadas por aí, em cofres, bolsas, gavetas. O Banco Central alerta que as moedinhas fazem falta. Não faz mal juntar, mas é importante trocá-las por notas quando atingir um valor alto. Para isso, basta ir ao banco ou mesmo na padaria, loja, mercado. O comércio sempre precisa na hora de passar troco. Por isso, é bom botar as moedinhas para rodar. De Brasília, Vitor Abreu. Jornal Antena A. Tá aí o Vitor Abreu. Bom,
A partir de agora, os serviços do INSS, que antes eram solicitados no posto de atendimento de forma espontânea, ou seja, sem precisar de marcação prévia, terão de ser agendados pela internet no portal Meu INSS, que é o meu.inss.gov.br, ou pela central de atendimento telefônico 135. Vale lembrar também que para ter acesso ao site é necessário cadastrar um login e senha na própria página. Entre os serviços agendáveis no posto está o documento número 1 do trabalhador, o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Nele constam informações de entradas e saídas dos empregados em empresas e os recolhimentos feitos à Previdência Social. É com base dos dados deste extrato que o INSS calcula o tempo de serviço do trabalhador. Outros documentos também entram na relação de agendáveis são histórico de crédito de benefício, extrato de empréstimo consignado, extrato de imposto de renda, consulta, declaração de benefício e consta, nada consta, entre outros. Não foram só os serviços que mudaram. O horário de atendimento dos postos também foi alterado. Um cartaz afixado na porta informa sobre a mudança no atendimento dos serviços espontâneos. Agora, quem procurar a agência da Previdência tem que estar atento, porque o segurado só vai ser atendido até às 13 horas, depois somente com agendamento. Desta forma, será oferecido um período de 5 ou 6 horas para o atendimento sem hora marcada. Isso dependendo se a agência abre às 7 ou às 8 da manhã. Os dois horários de abertura existentes para as unidades do Instituto. Os atendimentos agendados continuam sendo feitos no horário de funcionamento dos postos, através do acesso pelo celular. Segundo o próprio Instituto, todos esses serviços já estão acessíveis também pelo Meu INSS, que pode inclusive ser acessado pelo celular. Acrescenta que essas mudanças têm como objetivo agilizar o fluxo nas agências, o que resultará na redução do tempo, de espera para os segurados que requerem benefício. As mudanças no atendimento das agências da Previdência, segundo o INSS, fazem parte do conjunto de medidas que tem como objetivo de oferecer maior agilidade no atendimento aos cidadãos. Com o Meu INSS, os trabalhadores não agendam mais atendimento para pedir aposentadoria por idade, por contribuição e o salário maternidade urbanos. Ao acessar o site ou ligar para a Central 135, o trabalhador já recebe o número do protocolo de requerimento e acompanha o andamento do pedido nos mesmos canais. A medida elimina a etapa do agendamento, acabando com a espera para ser atendido. De acordo com o INSS, quando a busca instantânea identifica que não há como conceder a aposentadoria pelo portal Meu INSS, o segurado é direcionado para o agendamento do serviço a fim de que seja atendido em uma agência da Previdência. Nos casos em que as informações previdenciárias para o reconhecimento do direito ao benefício já constam nos sistemas, é feita a concessão automática do benefício, ou seja, à distância. A aposentadoria urbana por idade é o direito dos cidadãos que contribuem com o INSS por ao menos 15 anos e completam 60 anos de vida se mulheres ou 65 anos se homens. Já os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição são 30 anos de recolhimento para mulheres e 35 anos para os homens. Já está funcionando então esse meu.inss.gov.br nesta semana. Mas a gente teve informações que o serviço aparenta um pouco, muitas das vezes acaba demorando um pouquinho para que seja feito esse atendimento. É importante que o pessoal também fique atento a essas mudanças que estão sendo feitas no INSS e acompanhem também, 11h46 no Jornal da Antena. Jornal
Antena A. Faço o último intervalo, na volta a gente traz as informações esportivas desta sexta-feira. Tivemos clássico paulista ontem no Campeonato Brasileiro. O Santos acabou empatando com o Palmeiras em 1-1, jogando no Pacaembu. Final de semana tem clássico, também clássico paulista, entre São Paulo e Corinthians. A gente traz informações também sobre o Neymar, né? Ontem, enfim, o Neymar falou após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. A Copa do Mundo já terminou no último domingo, somente ontem o Neymar falou sobre a Copa do Mundo. A gente traz inclusive a entrevista do Neymar ontem aqui no Jornal da Antena A. Jornal da Antena A vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Estamos apresentando Jornal Antena A. Um grande momento do nosso país se aproxima e a democracia convoca quem estará fora do seu domicílio eleitoral na eleição para exercer seu papel de cidadão. Presos temporários, deficientes ou pessoas com mobilidade reduzida, membros das Forças Armadas, instituições policiais, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e aqueles que trabalharão na hora da votação. De 17 de julho a 23 de agosto, compareça a um cartório eleitoral e faça a transferência temporária do seu título. Justiça Eleitoral. Vem pra urna. O maior evento de rock de toda a região está chegando. Rock Rio Pardo 2018. Dias 27, 28 e 29 de julho, com diversas atrações regionais e fechando as noites do festival as bandas Cachorro Grande, Angra e o sucesso nacional Nando Reis, autor de hits que embalam gerações. Na sexta-feira, a partir das 8 da noite. Sábado e domingo, a partir das 3 da tarde. Entrada 1 quilo de alimento. Rock Rio Pardo 2018. Realização, Comissão de Bandas e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. Rock Rio Pardo 2018. Informações esportivas no Jornal da Antena A. Oferecimento Terra Telecom. Internet 100% fibra ótica com planos de até 100 mega a partir de R$ 99. Ligue agora 3372-2301. Terra Telecom. Internet feita para você. Estamos apresentando Jornal Antena A. Agora, no Jornal Antena A, é hora das informações esportivas. Informações esportivas aqui no Jornal da Antena A, Nivaldo de Silo. Vitória maiúscula de um vice-campeão mundial. A Croácia vai doar camisas ao time de futebol que ficou preso quase 20 dias numa caverna da Tailândia. Em pouco tempo, a Croácia entra para a história de novo. Depois da inédita final na Copa do Mundo da Rússia, os croatas vão doar camisas para os 12 meninos que passaram pelo drama numa caverna da Tailândia. Os garotos tinham sido convidados pela FIFA para assistir à decisão da Copa entre França e Croácia, mas não puderam comparecer porque ainda estavam em tratamento médico após o resgate. Mas devem estar na cerimônia de premiação que vai escolher o melhor jogador do mundo de 2018, evento que está marcado para o dia 24 de setembro. Os Javalis Selvagens, como são conhecidos os meninos, ganharam destaque internacional depois do incidente numa caverna do país em que vivem. Eles entraram no lugar, mas por causa das fortes chuvas não mais conseguiram sair. Precisaram de uma força-tarefa com o objetivo de resgatá-los. Um mergulhador tailandês morreu, mas eles e o treinador foram resgatados com vida. A Federação Croata divulgou nas redes sociais a iniciativa de doar camisas da seleção para os Javalis Selvagens. Imediatamente os elogios se acumularam na internet. Parabéns à Croácia, que surpreendeu em campo e agora também longe dos gramados. Exemplo que deveria ser seguido e inspirar outras federações mundo afora. E muita saúde aos Javalis Selvagens da Tailândia. De São Paulo, Nivaldo de Silo. Jornal Antena A. Tá aí o comentário do Nivaldo de Silo a respeito, da Croácia, a respeito ainda do assunto também da Copa do Mundo. Falando em Copa do Mundo, ontem o Neymar acabou em entrevista, praticamente uma entrevista coletiva durante um evento beneficente do seu instituto. Ele acabou comentando, após a derrota do Brasil contra a Bélgica e também todos os assuntos relacionados à Copa. Neymar não falou, somente ontem
aí dias após o término da Copa do Mundo da Rússia, ele deu declarações a respeito da fama de Kaikai, que ficou aí ventilando durante a Copa do Mundo, e também o fato da seleção brasileira não ter conquistado o título na Copa da Rússia. Quem acompanhou essa entrevista, acompanhou o evento, foi o Felipe Esboril, que traz mais informações. Pela primeira vez depois da eliminação na Copa do Mundo, o craque, camisa 10 da seleção brasileira, Neymar, resolveu falar com a imprensa sobre a participação da seleção na Rússia e demonstrou já ter assimilado de não ter conquistado o tão sonhado Mundial. Muitas pessoas pediram o Neymar que jogasse pro time, né, e foi o que eu tentei fazer. E depois falaram que eu tinha que ser mais individualista, então às vezes a gente não sabe. Então quando perde, tem que perder todo mundo. Perdeu o Brasil, não perdeu só o Neymar, né? E quando ganha também não. Mas não tem problema, eu sei que as coisas caem nas minhas costas é bem larga, eu já estou acostumado. Anfitrião da segunda edição do leilão beneficente, Neymar realizou em seu instituto também a confirmação de que vai permanecer no Paris Saint-Germain. Elogiou o Mbappé, campeão do mundo pela França, e até brincou com os memes e as piadas que surgiram após a Copa do Mundo. Meu futebol é de drible, meu futebol é de encarar o adversário. Eu não posso chegar para o adversário e falar assim: meu amor, licença que eu quero fazer um gol. Eu não posso, eu tenho que tentar driblar, tenho que tentar fazer uma coisa. E ele não vai me deixar passar, ele vai fazer a falta. E muitas das vezes eu sou mais rápido que os jogadores e mais leve, né? E acaba fazendo a falta. O juiz está ali para isso. Você acha que eu quero ficar sofrendo falta toda hora? Não, porque dói, machuca. Depois dos jogos eu fico fazendo gelo 4, 5 horas, é complicado. Só que quem não entende disso, quem não viveu isso de verdade, nunca vai saber. O atacante Neymar permanece no Paris Saint-Germain, fica neste período de férias no Brasil e se reapresenta ao time parisiense no mês de agosto. De São Paulo, Felipe Esboril. Jornal Antena A. Tá aí o Felipe Esboril trazendo, a entrevista ontem do Neymar. Bom, pra gente concluir esse assunto a respeito da seleção brasileira, também dos craques da seleção brasileira, ontem tivemos a divulgação, do goleiro Alisson, que defendeu o Brasil na Copa do Mundo de 2018, vai jogar no Liverpool. E o goleiro Alisson é o goleiro aí na venda, a transação é a maior transação já feita por um goleiro da história. Felipe Esboril tem mais informações. Na tarde desta quinta-feira, o Liverpool oficializou a contratação do goleiro Alisson da seleção brasileira, ex-Roma. O jogador torna-se agora o goleiro mais caro da história. Uma negociação que girou em torno dos 62,5 milhões de euros, mais de 278 milhões de reais, mais 10 milhões de euros variáveis, segundo o clube italiano. Alisson ultrapassa Buffon, Ederson e Neuer, que eram os 3 goleiros mais caros da história. Um pouco mais cedo, nesta quinta-feira, o diretor de futebol da Roma, Monchi, confirmou a negociação. Arrivata uma oferta que credo que siamo tutti d'accordo. Chegou uma oferta que todos nós acreditamos ser fora do mercado. Avaliamos os prós e contras e definimos falar entre as partes para validar o acordo. Alla fine abbiamo fatto una scelta de parlare con il Liverpool per trovare l'accordo. De parlare con il Liverpool per trovare l'accordo. O Liverpool resolveu contratar Alisson depois da final da Liga dos Campeões da UEFA, quando seu goleiro Karius protagonizou 2 falhas graves na final contra o Real Madrid no último mês de maio. Alisson tornou-se alvo dos Reds depois de uma temporada de destaque com a camisa da Roma na Liga dos Campeões da UEFA. Titular absoluto da seleção brasileira, sob o comando de Tite na Copa do Mundo, o goleiro também foi especulado como contratação do Real Madrid, mas isso não se confirmou. Com informações do futebol internacional, Felipe Esboril. Jornal Antena A.
Tá aí o Felipe Esboril trazendo informações, né, a respeito do futebol internacional. Bom, agora a gente traz informações do clássico ontem, né, entre Santos e Palmeiras. Tivemos também clássico mineiro entre Cruzeiro e América Mineiro. Quem conferiu, quem acompanhou o jogo do Palmeiras e os demais jogos também desta quinta-feira foi o Rafael Costa, que traz mais informações. Não dá nem para sentir saudade da Copa. O Brasileirão, campeonato mais disputado do país, voltou e mostrou o porquê é o predileto da torcida. 5 partidas na noite desta quinta-feira, com direito a 3 clássicos no eixo Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Começando pela terra do pão de queijo, virada azul. Jogando no Mineirão, Cruzeiro e América Mineiro buscavam afastar os 3 jogos sem vitória. E o Coelho deu o primeiro passo para tentar se livrar do mau retrospecto. Após um chute diferenciado de fora da área, Christian abriu o placar para o América. No entanto, o Cruzeiro não postula os principais títulos do país à toa. 3 minutos após levar o gol, Arrascaeta empatou para a Raposa. Aos 14 da segunda etapa foi a vez de Robinho marcar e virar para o time celeste. Raniel fez 5 minutos depois e fechou a conta. Cruzeiro 3, América Mineiro 1. Tudo igual no Pacaembu. Santos e Palmeiras entraram em campo com objetivos distintos. O Peixe queria distância da zona da degola, enquanto o Verdão queria colar nas primeiras posições. E como se tornou quase uma regra sob o comando de Roger Machado, o Palmeiras marcou logo aos 5 minutos, seguindo a principal lei do futebol, a lei do ex. Lucas Lima, que jogou no Santos e teve uma saída conturbada, fez após bobeira da zaga alvinegra. 1-0 Palmeiras com comemoração provocativa, que rendeu amarelo para o meia. O Santos, sem uma organização tática e com uma escalação ofensiva escolhida por Jair Ventura, ia mais na vontade do que na técnica. O jogo permaneceu equilibrado, mas a equipe palestrina tinha as principais chances. No segundo tempo, pouca coisa mudou. O jogo era duro e com pegadas fortes dos dois lados nas divididas. Eis que aos 29 da segunda etapa, após uma falta de Gustavo Scarpa, o zagueiro Gustavo Henrique fez de cabeça para o Peixe e deixou tudo igual. Final, Santos 1, Palmeiras também 1. O mesmo placar marcou o clássico de São Januário. No duelo entre Vasco e Fluminense, Rios marcou para o Gigante da Colina, enquanto o jovem atacante Pedro igualou para o tricolor. Chapecoense e Bahia também empataram em 1-1 na Arena Condá. Na Arena da Baixada, outro empate, mas com mais gols. Atlético Paranaense e Internacional marcaram 2 gols cada. Reportagem Rafael Costa. Jornal Antena A. Tá aí o Rafael Costa com informações, né, dos jogos desta quinta-feira. Agora, informações dos jogos do final de semana, né? 14ª rodada. Começa amanhã no Maracanã, 19 horas, tem clássico entre Flamengo e Botafogo. 21 horas no Morumbi tem São Paulo e Corinthians. Agora os jogos de domingo. O Paraná enfrenta o América no Durival Brito, às 16 horas. Também no mesmo horário, Bahia e Vitória na Fonte Nova. São Januário tem Vasco e Grêmio. E na Ilha do Retiro tem Sport e Fluminense. Na Arena Palmeiras, o Palmeiras enfrenta o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, aliás, neste horário. O Atlético Paranaense joga às 19 horas no Mineirão contra o Cruzeiro. Mesmo horário, na Arena Condá tem Chapecoense e Santos. E na segunda-feira, fechando a 14ª rodada, tem Internacional e Ceará. Na segunda a gente traz mais informações da rodada desse final de semana do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão de volta. A gente traz todas as informações na segunda aqui no Jornal da Antena A. Essas são as informações esportivas desta sexta-feira. Jornal Antena A. Uma nova edição do Jornal da Antena A nesta segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã. Fique agora com a programação musical da Antena A. Lembrando, todas as matérias que são destaque, que acontece no Brasil e no mundo, você encontra lá no nosso site, antenaafm.com.br. A todos, uma excelente tarde de sexta-feira, bom final de semana e até mais.
Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A-FM. Edição e apresentação, Lastrone. Direção-geral, Janus Kenis. Jornal da Antena A.